Bom dia. A parábola do semeador. Quantas vezes, quem é de igreja, quem pega a Bíblia para ler, quantas vezes nós não nos deparamos com as parábolas de Jesus? E essa parábola do semeador, que ela se encontra nos 3 evangelhos sinóticos, né? Marcos, Mateus e Lucas, de algumas diferencinhas pequenas e tal, mas todo mundo já leu essa parábola. E as parábolas, elas são muito simples, rápidas, às vezes de entender, e o nosso lecionário nos coloca hoje com a leitura da parábola do semeador. Mas o que é uma parábola? A parábola em si, ela é uma comparação de uma mensagem com algo da vida. Algo que não é uma fantasia. A fantasia é um mito, ou uma lenda, ou outras formas de linguagem. A parábola, normalmente, ela compara coisas da nossa vida, coisas que são inventadas, mas simples do dia a dia, com alguma mensagem, né? Alguma mensagem de forma direta, algum ensinamento, e ela é um método didático, né? A parábola, ela quer dizer colocar ao lado de algo, fazer essa comparação de duas coisas, né? E essas ilustrações, né, eram algo que se encontram muito na cultura judaica, né? Ela também se encontra no Antigo Testamento, algumas vezes, essa forma de comunicação. Mais ou menos existem 11 parábolas no Velho Testamento. Os judeus, eles se aproveitavam muito dessa forma de linguagem. Os rabinos, né, no tempo de Jesus, se chamavam os fariseus. A corrente dos fariseus usava muito a linguagem da parábola. Jesus, da mesma forma, como um judeu que seguia a teologia farisaica de sua época, não daquela forma, né, quadradinha, mas a mentalidade de Jesus era uma mentalidade judaica tradicional, né? Ele usava e abusava dessa forma de ensinamento, porque ele se comunicava com pessoas comuns. Jesus não ia a palácio fazer um discurso teológico para o rei, para convencer o rei de uma cruzada política, teológica, teocrática, né? Não, Jesus não estava interessado em ir lá no palácio de Herodes e de César e vamos conversar, né, sobre teologia, né? Como a igreja cristã, nos seus inícios, fez muito com os pais da igreja que iam pregar para os reis de sua época, para os filósofos de sua época. A gente não vê Jesus em momento nenhum esbarrando com os filósofos que existiam ali, da época dele. Ele falava com quem? Com o cobrador de imposto. Ele falava com uma mulher que estava lá no lago, na fonte, pegando água. Ele falava com uma dona de casa. E a linguagem dele era o quê? A linguagem da dona de casa. A linguagem do homem trabalhador. As parábolas de Jesus, elas se baseiam muito na natureza, na mãe de todos nós. Muitas das parábolas de Jesus envolvem o quê? O sentido da natureza. A vinha, a uva, a semente. Aquilo que envolve a vida daquele homem antigo, e às vezes nem tão antigo, né? A gente está passando, acho que a 2ª geração da nossa sociedade urbana, tecnológica, que hoje a gente não tem tanto esse contato com a natureza, né? Sulacap é um bairro abençoado que você ainda vê algum verde, mas você vai pelo Rio de Janeiro, você não vê nem verde nenhum. O máximo que tu vê é uma árvore no quintal alheio. Mas, se a gente for ver alguns anos atrás, a vida com contato com a terra era muito mais comum, né? E Jesus vivia naquele contato com a terra, no deserto e as pedras, né?
E a parábola do semeador, ela encontra alguns elementos que vamos resgatar, pois ela transmite essa mensagem de algo que faz muita falta na nossa vida cristã. Às vezes a gente pega a parábola, lê rapidinho, já entendo, ouço essa parábola desde que eu era criança. Eu entendo ela, mas é aquela coisa, o básico, às vezes ele tem que ser resgatado para a gente lembrar o que é realmente aquilo que eu estou fazendo na minha vida cristã. Às vezes a gente quer ler algum livro de teologia sofisticado, a gente quer ver uma pregação sofisticada e a gente esquece o beabá, o feijão com arroz da vida cristã, que não é teológica, mas é algo que se vivencia na vida, no dia a dia. Às vezes a gente acaba esquecendo a gente acorda de manhã, faz tudo o que tem que fazer durante o dia e vai dormir. E a gente esquece de coisas mínimas da nossa espiritualidade. Essa mãe bondosa da natureza e a figura do semeador representam a nossa alma, o reino de Deus, a mensagem de Jesus. A primeira parte, a primeira semente, ela se perde pelo caminho da caminhada entre uma situação aberta, onde os pássaros vêm e comem as sementes. Lembrando que quem é essa semente? É a mensagem de Cristo no nosso coração. Quem ouve a palavra de Deus, quem ouve ela desde o seu início, outros ouviram mais recentemente, mas não entenderam, ouviram, e como diria, muita gente na igreja se encontra nessa situação, vai na igreja todo domingo, a mensagem entra pelo ouvido e sai pelo outro. Não vive uma vida cristã de profundidade, ignora. Muita gente vê uma vida de religião, uma vida de igreja como um peso, como uma obrigação. Eu vou lá porque meu pai me batizou naquela religião, eu vou lá. Não tem um encontro com Cristo de fato e acredita que essa religião, essa mensagem, seja lá qual religião seja, mas não tem uma conexão com aquilo, não tem uma realidade naquilo, e o maligno pega, às vezes, essas mensagens boas, mensagens de uma vida de plenitude, e aquela pessoa, ela simplesmente não aproveita aquilo na vida dela. Muitas pessoas têm condições espirituais, nascem em berços espirituais maravilhosos, mas não levam a sério. Porque a vontade humana. Nós temos a nossa vontade e essa semente, ela não encontra ali um ambiente favorável. Outra parte cai no terreno pedregoso. Aquele que recebe com alegria. Muitas das vezes, alguns dos nossos irmãos e irmãs conheceram uma mensagem de libertação, conheceram uma mensagem de vida, se alegraram, que bom, existe uma comunidade que me acolhe, existe uma situação, existe um Deus que me ama, que maravilhoso. Mas, quando as pessoas se encontram com as dificuldades da própria espiritualidade, ou da vida que se encontra, dificuldade, dinheiro de passagem para ir até lá, situações, as situações da vida, as dificuldades que vão aparecendo, pessoas que vão se levantando, palavras negativas que vão aparecendo, e as pessoas vão dando ouvido para as dificuldades, para pessoas mal intencionadas. Às vezes, o nosso maior perseguidor está dentro da gente. Nós ouvimos palavras ruins vindas do nosso próprio coração e nós ouvimos essa palavra negativa e falamos, vale a pena, está tão difícil. E
e essa pessoa, e as pedras vão matando a semente que estava germinando com tanta alegria naquele coração. Outros momentos, e elas abandonam o reino de Deus, abandonam uma espiritualidade sadia, abandonam porque está tão difícil, é tão difícil. Sair do meu conforto físico, sair do meu conforto psicológico, sair muitas das vezes do nosso conforto espiritual, porque acontece, é coisa da vida. Se nós estamos mexendo com a espiritualidade, as forças negativas se levantam sim. Elas se manifestam de uma maneira, e as pessoas muitas das vezes não têm a força de vontade de encarar e levar adiante. Corajosos somos nós que estamos aqui hoje. Nos levantamos, tomamos banho, e é uma vitória de estarmos aqui hoje, é uma vitória de caminharmos com Cristo. Pois muitas das outras pessoas, deixa para depois, deixa amanhã. Outra parte cai em meio aos espinhos. As preocupações da vida cotidiana, as preocupações de uma vida que é contrária ao Evangelho muitas das vezes, uma vida que o mundo que nós vivemos, quantas vezes eu já falei aqui, o mundo que nós vivemos, infelizmente, é cada vez anticristão, tá? Mas não é anticristão, porque está acontecendo isso e aquilo, não, é anticristão de um mundo cada vez mais egoísta, cada vez mais materialista, cada vez mais duro de coração, e infelizmente, para viver nesse mundo duro de coração, a gente também tem que endurecer, porque a vida vai acontecendo. Se a gente também não ficar muito mole de coração, a gente é atropelado. Então, hoje, a responsabilidade do cristão é ter equilíbrio nessa vida de eu estou seguindo a Jesus, eu estou no caminho de Jesus, eu estou no caminho do bem, mas eu não posso deixar que essas pedras matem a mensagem que foi colocada no meu coração. Se Jesus habita em mim, Ele é luminoso, Ele ilumina trevas. Nós não podemos deixar que essas trevas do mundo vão matando a semente, a flor de Jesus que está em nós. Jesus já floresceu em nós. Não podemos deixar que as ervas daninhas, as pedras, os pássaros, todas as dificuldades que aparecerem na nossa frente, não podemos deixar que essas dificuldades nos abalem, destruam a nossa espiritualidade, destruam um sonho de um mundo melhor. Nós devemos buscar sim essa terra boa que habita no nosso coração. Muitas das vezes a gente vê, Senhor, eu sou tão ruim, eu tenho tanta dificuldade, eu estou com tanta... Sabe? Mas Deus hoje fala para você. Deus fala ao nosso coração. Você já é uma terra boa, eu já te resgatei. Você já tem uma liberdade, você já tem a verdadeira liberdade em Cristo. Que essa vida e essa verdadeira liberdade brotem de fato no seu coração. E ela brota todo dia. A planta da vida, a árvore da vida do nosso Senhor, ela brota todos os dias no nosso coração. Nosso espírito está junto ao Espírito de Deus. Nosso espírito caminha junto ao Espírito, ao caminho de Deus. Busquemos o auxílio de nosso Senhor Jesus Cristo na caminhada, pois Ele já nos deu uma nova identidade, Ele já nos deu uma nova realidade de vida. Mas às vezes os espinhos, os pássaros, as pedras vão aparecendo e a gente vai se sufocando, mas a gente tem que voltar lá atrás e reconhecer, Senhor, se esses espinhos estão fazendo parte do meu caminho, que o Senhor faça morada novamente em mim. Retira as dificuldades que vão aparecendo. As dificuldades vão aparecer. Mas nosso Senhor, Ele é libertador.
nosso Senhor já nos deu toda a condição de uma vida realizada em Deus, uma vida abundante em Deus, mas que ela é conflituosa com as situações da vida. Mas nós, como semeadores para uma vida abundante para outras pessoas, somos também guerreiros que caminhamos de rumo a uma batalha que todo dia é vencida. Se nós temos uma dificuldade hoje, Senhor, coloque em Tuas mãos e que o Senhor faça morada no meu interior, que o Senhor faça morada em meu coração, porque eu deposito toda a minha dificuldade em Ti. Eu me refugio em Ti. Aonde existe trevas, que a luz de Deus habite na minha caminhada, habite nos meus problemas, habite nas minhas alegrias, pois Jesus não é só o resolvedor de problema. Ele também quer caminhar com alegria, e Ele nos dá alegria. Senhor, que eu consiga resgatar a alegria que o Senhor colocou no meu coração, a semente boa que o Senhor colocou no meu coração, que ela floresça, que o Espírito Santo de Deus faça resplandecer essa alegria da nossa caminhada para uma terra boa. Eu sou terra boa em Cristo. Essa igreja é terra boa em Cristo. A nossa caminhada no mundo é terra boa em Cristo. E que essa terra boa possa servir de plantação, colheita para o reino de Deus. E que nosso Senhor nos abençoe. Amém. Amém.